Antes, a gente traz uma atualização sobre a questão da Avibraz. Uma audiência pública pela desapropriação da empresa foi realizada na semana passada no Congresso e as informações dão conta de que o governo federal se comprometeu a apresentar uma proposta de aporte financeiro na empresa até o final deste mês. Veja os principais pontos do debate. Quero agradecer em particular a presença de trabalhadores da Avibraz que vieram de ônibus de São José dos Campos para cá para participar dessa audiência. Trabalhadores que têm tido uma resiliência e um poder de resistência incrível, mesmo sem receber seus salários. A audiência pública aconteceu no último dia 15 de outubro como parte das atividades da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. A realização foi feita por meio de pedido formal do deputado Guilherme Boulos e da deputada professora Lucilene Cavalcante e teve como tema a realidade da Avibraz Indústria Aeroespacial e a soberania nacional. O encontro foi promovido com o objetivo de debater o projeto de lei do deputado Guilherme Boulos, que pede a desapropriação da Avibraz, uma forma de estatizar a empresa. Nós entramos com um projeto de lei propondo a estatização da Avibraz. Para muitos que não sabem, que possam estar nos acompanhando pela TV Câmara ou aqui no plenário, a Avibraz é uma indústria histórica essencial da base industrial de defesa do nosso país, né? Uma indústria de tecnologia de ponta que, num momento de completa instabilidade geopolítica no mundo, de uma guerra fria entre Estados Unidos e China, de conflitos militares pipocando como Rússia e Ucrânia. Num cenário como esse, mais do que nunca é essencial que o Brasil preserve a sua soberania nacional. Participaram como debatedores o capitão de fragata da Reserva da Marinha do Brasil, Robson Farinazzo, o jornalista do GGN, Luiz Nassif, o jornalista do site Poder Naval, Alexandre Galante, e o analista e escritor geopolítico, mestre em segurança pública, Rodolfo Queiroz Laterza. Não podemos ter premissas ideológicas em relação ao debate no tema da base industrial da defesa e na estatização proposta por Vossa Excelência. Desculpa falar, sendo honesto, a classe política tem que entender que isso não é discurso de esquerda ou direita, isso é necessidade. Vamos pegar um exemplo onde é a meca, no caso, do grande suposto liberalismo econômico no mundo, que são os Estados Unidos, que não tem nada de liberalismo. Os Estados Unidos gastaram 138 bilhões provendo investimento direto no complexo industrial militar norte-americano. Os Estados Unidos têm uma estratégia de um fundo industrial de defesa com contratos do Pentágono. Os Estados Unidos têm diversos financiamentos subsidiados, inclusive compensando compras por parte do Estado em relação ao seu complexo industrial militar. A França tem 5.000 empresas no âmbito do seu complexo industrial militar que atende a 25% das necessidades europeias. E vamos dizer o quê? Que lá se discute direita ou esquerda? Pergunta se, por exemplo, os chamados partidos de direita na França ou os republicanos eles vão abandonar o complexo industrial militar deles. Não vão. Agora, as pessoas têm que entender, a classe política, que base industrial de defesa ela não pode obedecer às leis de mercado, fundamentalmente para dar lucro. Não é a mesma coisa que vender uma geladeira. Nós temos que entender que tem que embutir o custo de pesquisa e desenvolvimento, o custo de atratividade e retenção do capital humano. Todo mundo é assim, todo o planeta é assim, nos Estados Unidos é dessa forma. Mas aqui não pode ser, porque abdicar do livre mercado, como eu tive que ouvir, a Avibraz é uma empresa familiar, deixa falir. Tivemos que ouvir isso. Perdendo todo um conjunto de conhecimento adquirido de forma estratégica ao longo de décadas. Não resta dúvida da relevância do investimento público na indústria de defesa, na estratégia para preservar a tecnologia nacional. Agora, eu acho que para dar legitimidade a isso, se precisa pensar na governança. Tem que haver, de alguma maneira, aí um órgão superior de defesa, incumbido de definir as linhas estratégicas, as empresas estratégicas e o desenvolvimento da tecnologia. Tem que haver mais clareza nas formas de controle da tecnologia.
Porque em muitos casos é a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, que bancam esses investimentos e a tecnologia fica solta. Teve o caso recente da CIT, né? Da CIT, que conseguiu uma parceria, uma sociedade com uma outra empresa estrangeira de um país que é grande mano dos Estados Unidos. Então, nessa governança, eu acho que tem que ter algumas regras para um instituto superior, em que participem os institutos militares e participe o Poder Civil também. A defesa é algo muito relevante para ficar só na mão, ou não ficar na mão de ninguém, ficar na mão do mercado, muito, muito pior, ou ficar só na mão das Forças Armadas. Tem que ter as Forças Armadas e uma governança civil também. Então, por exemplo, você tem nos contratos de tecnologia, você tem que ter uma definição clara do escopo da tecnologia transferida, ou seja, como que ela pode ser utilizada, aprimorada e explorada comercialmente. Eu me refiro a essa parceria da CIT com empresas estrangeiras. Você tem que estabelecer o território onde a tecnologia pode ser explorada. Tem direitos e regras para aperfeiçoamentos tecnológicos e inovações e para o controle, para a propriedade da tecnologia. Nós sabemos da condição estratégica do Brasil, da riqueza do Brasil. Todo mundo está vendo aí o olho grande do Trump crescendo, não só sobre o Brasil, mas sobre a Venezuela também. Então, se nós quisermos preservar nossa frágil democracia, só existe um caminho, que é o caminho de armar o Brasil. A verdade é essa, tá? Com forças armadas conscientes, com uma base popular, essa é que é a verdade, voltadas para a defesa da soberania, não para as questões de segurança interna. Acho que isso tem que ser. Isso já atrapalhou bastante o desenvolvimento militar do Brasil. Essa é que essa doutrina de segurança interna, ela precisa ser abandonada. Nós precisamos olhar para fora, para as nossas fronteiras, para as nossas rotas comerciais. Eu digo sempre o seguinte, eu já falei aqui nessa casa, que se um navio estrangeiro encostar a 2.000 quilômetros da costa, numa distância equivalente, uma distância equilibrada entre os portos de Santos e Rio de Janeiro, que são os dois portos mais importantes do Brasil, nós praticamente não temos defesa. Toda a nossa exportação será cortada. Então, a Vibraz é a base tecnológica que nós temos para nos prover com esses insumos. Eu acho que o capital humano, tecnológico e de expertise que a Vibraz tem pode nos fornecer quaisquer insumos, não só os mísseis e foguetes que ela fabrica, mas eu sei que se entregar um projeto de drone para a Vibraz, ela faz. Eu sei que se entregar um projeto de blindado para a Vibraz, vocês são capazes de fazer. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos falou durante o debate e cobrou providências do governo com relação à situação da empresa. A crise dos trabalhadores da Vibraz começa no dia 18 de março de 2022, quando a empresa demite 420 trabalhadores, 1/3 do total de trabalhadores da fábrica, e ela entra em recuperação judicial. A partir dali, começa o nosso processo de mobilização e de luta. E fruto de uma greve histórica, a gente conseguiu o cancelamento das 420 demissões e a gente discutiu um processo de layoff. Em setembro de 2022, a Vibraz começa a atrasar os salários. E a partir dali, os trabalhadores iniciam uma greve por tempo indeterminado, que acontece até os dias atuais e é uma das greves mais longas da história do movimento sindical brasileiro. E por que nós estamos aqui participando dessa audiência? Eu me lembro da assembleia que nós fizemos no dia 21 de março, porque a demissão foi no dia 18, que foi em uma sexta-feira, e no dia 21, na segunda-feira, a gente discursava para os trabalhadores da Vibraz dizendo: a saída para a Vibraz é a estatização. Porque essa é a terceira crise que a Vibraz passa. Na primeira crise, final da década de 80, começo da década de 90, o BNDES emprestou dinheiro que pagou o salário, e era um movimento de greve e a empresa voltou. Segunda crise, no ano de 2008,
O sindicato fez todo o processo de mobilização na época. Estava na presidência da República Dilma, antecipou o dinheiro do Astros 2020. Com isso, acabou o movimento de greve e a empresa retornou. E agora nós estamos diante de uma situação em que a Avibras precisa novamente de dinheiro do governo federal para ela retornar. Inclusive, nas reuniões que nós tivemos na semana passada com representantes do governo federal, falam que até o final do mês vão anunciar qual é o aporte do governo para que tenha a empresa de volta. Então, se é dinheiro do Estado que investe, e aí o patrão ele ganha lucro, nada mais justo do que essa empresa ela ser estatal, e a gente defende a sua estatização sob o controle dos trabalhadores. O deputado Guilherme Boulos falou sobre a tramitação do projeto que visa a desapropriação da empresa. As iniciativas que nós tomamos de diálogo com o governo federal, nos últimos dias em particular, depois da conversa que tivemos, e a disposição completa do governo federal em aportar o recurso para resolver a situação da Avibras. Qual é a questão que nós temos? Para a gente ser objetivo e todos com transparência saberem a situação. O BNDES tem disposição de aportar recurso. Isso quem me disse foi o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, quando perguntei para ele. Segundo ele, há um problema porque a Avibras, ela é, nesse momento, por causa do processo de crise econômica da empresa, a Avibras deve para o Exército Brasileiro, né? Então ela tem uma dívida com o Exército. E aí teria um problema de como lidar com essa dívida, porque o governo, em tese, não pode aportar novos recursos para uma empresa devedora. Então, está se buscando uma maneira técnica, burocrática, para resolver essa situação com a dívida. A mesma coisa eu conversei com o ministro Múcio, que é o ministro da Defesa, portanto, o Exército Brasileiro responde a ele, né, que colocou a questão dessa disponibilidade de caixa. E com a ministra Luciana, Ciência e Tecnologia, que toca a FINEP. Ela disse também que a FINEP tem recursos, que o único problema que existia para equacionar neste momento é que a FINEP, por ser uma empresa de inovação, ela só pode investir em inovação. E parece que a demanda que existia era ela investir em capital de giro para a empresa. E legalmente ela não pode investir em capital de giro para a empresa. Isso teria que ser feito para o BNDES. Então, é nesse estágio que nós estamos, né? Os 3 ministros com quem falei reafirmaram a disposição, por orientação do presidente Lula, de encontrar uma solução para a Avibras. Infelizmente, as burocracias para se resolver problemas no serviço público é uma coisa extraordinária. Estamos trabalhando para poder e vamos estar em cima. E, lógico, a presença de vocês aqui hoje, essa audiência pública também contribui para que a gente encontre uma solução o mais rápido possível. O atual presidente da Avibras, nomeado pela Justiça dentro do processo de recuperação judicial, participou do evento virtualmente e falou sobre a possibilidade da empresa obter recursos do governo federal, mesmo com as atuais restrições. Como anda essa situação? Com a PGFN anda muito bem. Nós estamos buscando uma estrutura de recomposição da dívida fiscal. Tudo indica que vai dar certo. Com o Ministério da Defesa, nós estamos buscando a celebração de contratos novos durante o período de 5 anos, com o comprometimento do Exército Brasileiro em adquirir os produtos da Avibras. Isso também está andando muito bem. Inclusive, nós temos uma missão na próxima semana em Brasília para rever os contratos, que inclusive a Avibras está em débito com o Exército Brasileiro. Nós estamos discutindo com o BNDES, e como o deputado Boulos acabou de colocar, esbarro em questões burocráticas, em decorrência da recuperação judicial, mas nós temos uma visão otimista com relação a isso. Tem uma indicação mais otimista com relação ao ingresso desse capital nos próximos meses. E também é necessário o ingresso de capital da FINEP, que também tem essa questão burocrática. Agora, o que eu gostaria de deixar
pontuado aqui, é que a FINEP ela investe realmente em inovação tecnológica. Só que nós estamos com um risco iminente de perda da tecnologia da Vibras. O nosso sistema Astros é um sistema que está avaliado em mais de 4 bilhões de reais. E é um sistema que ele está se perdendo com o tempo. Quando nós chegamos na empresa, nós encontramos ela sem luz. O servidor aonde encontra toda essa tecnologia do sistema Astros estava desligado. Nesse momento, a gente está numa auditoria para certificar se isso tudo da Vibras está preservado, está íntegro. Até o presente momento, parece que sim. Parece que a empresa continua firme e pronta para voltar a atuar. Com relação ao tema dessa Assembleia, nós não temos assim como opinar com relação à privatização da Vibras. A nossa função nesse momento é manter a Vibras viva e para isso a gente precisa de um socorro urgente do governo federal. A audiência também teve a participação dos trabalhadores e de lideranças históricas da entidade. O Brasil Consciência segue acompanhando a questão da Vibras.